Olá, meus amigos lotequeiros de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos. Ô pessoal, chegou a grade 11:30, né? A 1130. Uma grade aí com jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, né? Campeonato Brasileiro pegando fogo, né, pessoal? Flamengo liderando, Cuca saindo do Atlético do Paraná, Diniz sendo demitido do Fluminense. Campeonato Brasileiro tá agitado, hein? E tem rodada agora no meio de semana, né, pessoal? E que nem eu sempre falo para vocês, se vocês puderem aguardar um pouquinho para fazer o jogo, né? Pra gente ver os resultados do meio de semana, para ver se ajuda um pouquinho, né? Porque não tá fácil chegar nesses 14 pontos, né, pessoal? Pessoal, então, vamos lá então. Antes de eu começar, pedir a vocês, primeiro agradecer a vocês, né, por acompanhar o canal, né? Pedir a vocês que dê like, né? Que se inscreva no canal, quem não foi inscrito ainda, né? Vamos começar então essa grade aí com aquele palpite que eu dou aí com 3 duplos, tá? Fica R$ 12 a cartelinha. Vamos lá então. Vamos iniciar. Jogo 1 nós temos Vasco da Gama e Botafogo. O jogo vai ser em São Januário, né, pessoal? O Vasco venceu a equipe do São Paulo, né, por 4-1, né? E o Botafogo vem numa derrota aí para a equipe do Criciúma. Mas o Botafogo ele tem mais time do que o Vasco, né, pessoal? Por ser em São Januário, eu acredito no equilíbrio maior. Eu vou de coluna do meio nesse jogo aí, tá? Portanto, aqui no jogo 1 eu vou de coluna do meio, tá, pessoal? Jogo equilibrado, clássico, né? O Botafogo tem mais time, mas o Vasco joga em casa, né, pessoal? O jogo 2 é pela Série B. O Coritiba recebe a equipe do Vila Nova, né? O Vila que venceu a equipe do Goiás, né? O Coritiba também venceu o seu jogo aí, o último jogo, né? E eu acredito aí, jogando no Couto Pereira, que o Coritiba vai vencer mais uma, pessoal. Vou de coluna 1 aí no jogo 2, tá? O jogo 3, Botafogo de Ribeirão Preto, né? Botafogo de São Paulo, né? Esse é a Série B também, contra o Sport. O Sport que vem de derrota para o Novo Horizontino, né, pessoal? Com um gol contra lá, um gol bizarro, né? Um gol estranho contra. Acabou perdendo por 2-0. E o Botafogo vem de vitória, né? Já, se eu não me engano, é a terceira vitória consecutiva do Botafogo, né? Melhorou bastante. Mas eu acredito num equilíbrio muito grande nesse jogo aí, né? Eu vou de coluna do meio. Não consigo ver o Botafogo favorito, mesmo estando num momento melhor, tá? Eu vou de empate aí nesse jogo, tá? O jogo 4 aí já é pela Série A, né? O Cuiabá recebe a equipe do Bragantino. O Cuiabá que melhorou bastante, né, pessoal? O último jogo ele empatou em casa, né? Mas empatou em 0-0 contra o Atlético Goianiense. Agora recebe a equipe do Bragantino. Bragantino que tem uma boa equipe, né, pessoal? Perdeu para o Palmeiras, o Bragantino, depois venceu a equipe do Vitória de virada, né? E eu acredito que o Bragantino vai vencer esse jogo, pessoal. Eu vou de coluna 2 aqui, tá? Não vai ser fácil porque o Cuiabá melhorou muito, hein? Mas eu vou de Bragantino. Tô acreditando numa vitória do Bragantino, tá? O jogo 5, Série B, Ceará e Ituano. Eu vou de Ceará seco aqui, sem comentar muito, pessoal. A equipe do Ituano vem mal. Até jogou bem esse dia contra o Guarani, mas acabou empatando, né? Depois empatou em casa com o Brusque também por 1-1. E eu vou de Ceará, pessoal. Jogo 6, nós temos Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, né? O Atlético Mineiro vem de alguns jogos aí, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Vitória, empatou em casa, né, com o Fortaleza, né? E eu acredito que nesse jogo contra o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro não vai deixar escapar os 3 pontos. Eu vou de coluna 1, tá? O jogo 7, nós temos Fortaleza e Juventude, né? O Juventude perdeu o último jogo aí para o Palmeiras por 3-1, né? O Fortaleza empatou com o Atlético Mineiro jogando fora. No meio de semana essas equipes vão jogar, né? Vai ter rodada, então é bom a gente esperar um pouquinho, né, para ver os resultados, né, para melhorar um pouquinho o nosso jogo no final de semana, né? Mas a princípio eu vou de coluna 1, eu vou de Fortaleza, pessoal. A equipe do Juventude está fazendo uma boa campanha até, né?
o Roger Machado vem bem lá, né? Mas jogando lá no Castelão, em Fortaleza, eu acredito numa vitória do Fortaleza, tá, pessoal? O jogo 8, nós temos São Paulo e Bahia. Bahia que faz grande campanha, né? Fez 4-1 em cima do Cruzeiro, né? São Paulo vem de uma derrota para o Vasco, uma derrota surpreendente, né? Eu mesmo não acreditava. Joguei seco no São Paulo e São Paulo perdeu por 4-1, né? E um jogo muito equilibrado. Eu vou de coluna do meio nesse jogo. O momento melhor é do Bahia, mas o jogo é no Morumbi, né? Bom a gente ter um pouco de cautela aí. Vou de coluna do meio, tá, pessoal? O jogo 9, Série B, pessoal. Paysandu e Operário. Aqui eu vou seco no Paysandu. O Paysandu tá me surpreendendo, tá? Pela campanha que tá fazendo. Tá fazendo boa campanha, venceu a Chapecoense de virada no final de semana. Já tinha vencido o Ituano jogando fora de casa, né? Por 5-3. Então tá uma equipe interessante aí, tá fazendo boa campanha. O jogo 10, nós temos Grêmio e Fluminense, Série A. Duas equipes aí na zona de rebaixamento, né? O Fluminense demitiu o Fernando Diniz, né? O Renato Gaúcho também lá no Grêmio, na minha opinião, tá balançando também, porque se perde um jogo desse aí, por exemplo, fica difícil manter o técnico, né? É um jogo que eu já vou usar o meu primeiro duplo, né, pessoal? Não usei nenhum ainda, né? É 3, vou usar um agora. Eu vou de Grêmio e Fluminense. Eu vou abrir o jogo aqui, pessoal. Eu acredito que esse jogo aqui, as duas equipes vão sair para jogar, hein? Que precisam de ponto, né? Empatar não resolve nada. E o jogo 11 nós temos Flamengo e Cruzeiro. Flamengo que mesmo com um monte de desfalque aí, né? O Flamengo vem muito bem, né? Ganhou do Fluminense por 1-0 só, mas mereceu, jogou melhor, mereceu ganhar. Apesar de um pênalti lá muito duvidoso, né? Na minha opinião não foi pênalti, mas foi marcado, né? E o Flamengo ganhou e é líder do campeonato. Mas o Flamengo, pelo que jogou, merecia a vitória, tá? Só o gol que não foi um gol muito, na minha opinião, foi um pênalti bem discutível. Eu vou de coluna 1 aqui, eu vou de Flamengo, pessoal. Ele está em mais uma vitória do Flamengo. O jogo 12, nós temos Vitória e Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense que nos 3 últimos jogos tomou um gol no final do jogo, né, pessoal? Sempre ganhando por 1-0 e no último minuto as equipes empataram. E o Cuca pediu demissão, pediu para ser mandado embora, né? Saiu meio estranho lá do Atlético, né, pessoal? Mas coisas do Cuca, né? O Cuca é assim mesmo, né? E vou usar mais um duplo. Já vai meu segundo duplo aqui, pessoal. Eu vou de coluna do meio aqui, ó. E coluna 2, tá? Vou de Atlético. O Vitória melhorou, pessoal. Melhorou. Mas no último final de semana perdeu para a equipe do Bragantino, né? Jogando fora de casa. E nós vamos chegar aqui agora no jogo 13. Um derby na Série B. Jogo disputadíssimo, né? O Guarani vem muito mal, trocou de técnico, agora é o Pintado que está lá, né? Ponte Preta também faz uma campanha razoável apenas. E esse jogo já vou usar o meu terceiro duplo. Eu vou de Guarani, coluna 1, fator casa, né? E empate, pessoal. Derby tem muita chance de terminar empatado, hein, pessoal? E chegamos ao jogo 14, né? Jogo 14, Criciúma, né? E Inter, né? O Criciúma que venceu a equipe do Botafogo por 2-1. Criciúma que vem surpreendendo, né? Fazendo uma campanha até razoável para as condições do Criciúma, né? Todo mundo aí aposta em rebaixamento, mas o Tencate está lá há um bom tempo, treinador bom, e vai somando os pontinhos, né? Vamos ver o que vai dar no final. E o Internacional, né? O Inter que venceu o Grenal, venceu por 1-0. É um jogo interessante demais, pessoal. Eu vou de coluna 2, eu vou de Inter. O Inter tem possibilidade até de ser campeão esse ano, pela equipe que tem. Então, vou apostar na equipe do Inter aí, pessoal.
Onde coluna 2 aí? Apesar de eu não ser muito fã do trabalho do Cudê, tá, pessoal? Eduardo Cudê, técnico do Inter, não me convence muito, mas vamos de Inter, né? É isso aí, meus amigos. Desejo a todos uma grande semana, boa sorte. Um abraço sul-mato-grossense a todos e até o próximo vídeo.